Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti, mais um vídeo aqui no nosso canal oficial da Ubiquiti Brasil no YouTube. Nesse vídeo eu quero fazer uma apresentação geral do portfólio Unify para vocês, né, destacando aí aqueles produtos que a gente tem homologados hoje no Brasil. E aí eu vou aproveitar que a gente está chegando no final de ano e eu quero destacar, lembrar quais foram aqueles novos produtos que a gente lançou, homologou no Brasil durante esse período de um ano, né? Apesar de ter sido aí um ano bastante atípico para todo mundo por causa da pandemia e tudo mais, a Ubiquiti segue aí numa crescente em relação ao mercado corporativo com a família Unify muito grande, né? Continua aí aumentando demais os números de vendas por conta de tudo que eu vou falar para vocês aqui na apresentação de hoje, tá? Antes da gente começar com essa apresentação do portfólio, vai ser um vídeo um pouco mais extenso aí, porque eu vou passar por todos os produtos que a gente tem, né, a infraestrutura geral, né, access point, switches, roteador. Mas antes disso, deixa eu fazer um convite rápido aí para vocês participarem dos nossos grupos da comunidade, os nossos canais oficiais aí de suporte. A gente tem aqui o fórum. O fórum, ele sempre foi o nosso canal oficial de suporte durante os anos. Hoje ele já não recebe mais novas inscrições, você não pode se inscrever no fórum, por isso que a gente recomenda que você participe dos outros grupos que eu vou mostrar na sequência, mas ele tem lá, ele continua sendo uma excelente fonte de pesquisa, porque todas as dúvidas registradas aí ao longo dos anos estão lá, fórum-pt.ui.com. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para todos esses canais que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Então, além do fórum, a gente tem hoje grupo no Facebook, uma comunidade bem forte. Na data de gravação desse vídeo, a gente já está aí com mais de 7 mil membros, né? Então lá as pessoas postam suas dúvidas, um integrador ajuda o outro, as pessoas postam as fotos do projeto, né? De certa forma, aí, em relação à interação, o grupo no Facebook hoje é a nossa nova comunidade, nosso novo fórum, tá? A gente tem aqui a nossa base de conhecimento escrito em português, que é o blog no Medium, né? medium.com/ubntbr. Lá a gente tem uma grande quantidade de cases escritos em todas as verticais de mercado, a gente tem artigos de produtos, né, especificação dos produtos e apresentação deles, e a nossa KB com uma série de tutoriais de configuração do Unify, basicamente aí tudo que você pode precisar do ponto de vista de configuração, hoje já está documentado, está escrito aí em forma de artigo. Tá? E para fechar, a gente tem aqui o nosso canal no YouTube, onde provavelmente você está vendo esse vídeo. A gente tem hoje uma quantidade bem grande de conteúdo em vídeo, desde tutoriais, né, videoaulas, enfim, você vai encontrar também bastante conteúdo. Você também pode tirar suas dúvidas nos comentários dos vídeos, a gente está sempre tentando responder todo mundo na medida aí do possível, ok? Muito bem, então apresentados os grupos da comunidade, vamos fazer então essa retrospectiva aí de 2020, daqueles novos produtos que foram homologados, mas eu já vou aproveitar e fazer um panorama geral da solução Unify, o que é a solução Unify, qual que é a grande vantagem dessa solução. Então, vamos começar aqui. Ótimo. Quando a gente pensa hoje na solução Unify, né, a gente está falando de uma solução baseada em software, com uma gerência centralizada em software, e ao contrário aí do que muitos pensam, né, a Unify é um sucesso de vendas enorme em relação aos tradicionais discos brancos, aqui os access points para Wi-Fi, mas na verdade Unify é uma família de produtos, é um ecossistema de soluções de infraestrutura de rede para você gerenciar toda a sua infraestrutura de rede através de um software único. Né? Então, isso inclui não só os access points para Wi-Fi, que são o carro-chefe da empresa, definitivamente. A Ubiquiti, eu já vou falar aqui na sequência, que está entre os 3 maiores fabricantes de WLAN, de Wi-Fi corporativo hoje no mercado. Né? Mas, além desses access points para Wi-Fi, a gente tem todo o portfólio, a gama de switches para você conectar esses APs e outras máquinas e dispositivos na sua infraestrutura cabeada. A gente também tem roteadores, a gente tem as controladoras, eu vou falar dela em software e dela física, enfim, é todo um ecossistema. Tá? Então, antes de falar dos produtos, do portfólio Unify propriamente dito, para quem não conhece, eu acho que todo mundo, principalmente quem está aí acompanhando a gente, né, nos nossos canais, já conhece a Ubiquiti, né, Ubiquiti Inc., recentemente aí renomeada, antes era Ubiquiti Networks, né, aqui no Brasil a gente acaba chamando aí de Ubiquiti. Né, a Ubiquiti, então, como eu disse, é hoje, né, já desde 2019, já pelo 2º ano consecutivo, é o 3º maior fabricante de WLAN, que é o Wi-Fi Enterprise, Wi-Fi corporativo
do planeta, com um modelo de negócios muito diferente dos demais líderes que estão aí do nosso lado, acima ou abaixo. Se a gente olhar para os 5 maiores fabricantes, os 5 maiores líderes de Wi-Fi corporativo que a gente tem no mercado, todos eles seguem um modelo de negócio totalmente focado aí, principalmente em large accounts, com custos de licença, né? E isso acaba sendo muito proibitivo para empresas de médio porte e de pequeno porte também. A Ubiquiti figura no meio desses grandes players com um modelo de negócio totalmente diferente, focado com excelente custo-benefício para o mercado SMB, que são as empresas de pequeno e médio porte, principalmente médio porte, que é onde a gente cresce muito hoje no mercado, porque a gente entrega o desempenho dos grandes, só que sem custo nenhum de licença. Solução Unify não tem custo nenhum de licença, também vou falar mais disso na sequência para vocês. Tá? Então em 2018 a gente figurava no 4º lugar, pelo estudo da IDC, em 2019 e em 2020 a gente figura aí no 3º lugar como fabricante de Wi-Fi corporativo, mas hoje eu apresento esse ecossistema inteiro. Tá? Então a Ubiquiti é uma empresa que tem como objetivo conectar todo mundo em todo lugar, né? O nome da empresa vem de ubiquidade, então essa realmente é a proposta, é a missão da empresa, e a nossa missão, o meio pelo qual a gente quer fazer isso, conectar todo mundo em todo lugar, é entregando um produto de qualidade, com excelente desempenho de hardware, mas que seja de fato acessível para todos. Não adianta eu querer conectar todo mundo com um modelo de negócio que não é viável para uma grande maioria de mercado, que são as empresas de pequeno e médio porte. Então o objetivo da Ubiquiti é democratizar Wi-Fi de nível corporativo, e a gente faz isso muito bem, né, com a nossa solução, sem absolutamente nenhum custo de licença. A gente de fato tornou possível que empresas de todos os tamanhos entreguem solução de Wi-Fi corporativo. Tá? Então a gente tem aí uma série de tecnologias inovadoras. A Ubiquiti foi uma das primeiras empresas a apostar exclusivamente num modelo de gerência de rede centralizado via controladora. Né? Então, desde sempre, Unify, desde 2010, 2011, quando a solução Unify entrou no mercado, a Ubiquiti sempre apostou exclusivamente no modelo de gerência centralizada. Nenhum dos nossos equipamentos, dos nossos ativos de rede tem uma interface local de configuração, porque isso é inviável num projeto onde você tem lá 50 APs, 15 switches, não dá para você ficar fazendo uma gerência fragmentada. Então a solução Unify sempre foi dessa forma. A gente tem aí um modelo de suporte, né, baseado em comunidades. A gente tem uma comunidade global de usuários que é muito forte mesmo, né? A Unify tem um modelo muito parecido com Linux, então você não vai ter lá nenhum custo de licença do software, você não vai ficar preso ao modelo de negócio do fabricante, porque a gente entrega o produto para você, você comprou, o produto é seu, você vai operacionalizar isso enquanto esse produto durar, e você vai interagir com a comunidade para tirar dúvidas, né, para sugerir soluções que você deu ou aplicações que você acabou dando para seus equipamentos, enfim, é uma comunidade bastante interativa. E o grande destaque, o grande diferencial da empresa é que ela tem aí um preço-performance imbatível, que faz com que ela seja líder absoluta aí nesse mercado intermediário, nesse meio, né, nas empresas de médio porte, porque a gente tem o melhor equilíbrio em termos de solução para atender essas empresas de médio porte que não têm condição de pagar o custo proibitivo daqueles players mais tradicionais, baseados no modelo de licença, mas a gente não vai entregar aquelas soluções com um monte de limitação, né, em relação a recursos ou interface de gerência daquelas soluções de entrada. Então a gente tem aí uma posição bastante privilegiada, aí, um balanço bastante atrativo em termos de solução. Tá? E a Ubiquiti vem crescendo demais, né? Ela tem crescido aí mais de 200% nos últimos anos, mais de 10 milhões de APs vendidos, mais de 100 milhões de equipamentos vendidos em mais de 200 países. Né? A gente tem estudos aí que mostram que o APHD, vou falar um pouco dele também na sequência, é hoje um dos access points que entrega melhor desempenho. Tá? Então vamos lá, eu tinha comentado, né, e Unify então não é só um produto, não é um access point ou alguns access points. Unify é um ecossistema, é uma família, é uma solução completa, né, um sistema aí revolucionário de Wi-Fi que combina desempenho de nível corporativo, com escalabilidade limitada de AP, gerenciamento centralizado pelo nosso software gratuito e preço imbatível, mas vai além do Wi-Fi. A Unify te entrega toda a estrutura que você precisa para conectar esses APs e a sua rede Wi-Fi. Então você vai ver que a gente tem switches, a gente tem roteador, a gente tem também câmeras, que não vai ser o foco da minha apresentação, do sistema Unify Protect. Tá? Então o portfólio ele é bem completo. Em termos de diferencial, então o principal diferencial é aquilo que eu já comentei, é modelo de negócio. Né? A gente tem a melhor relação preço-performance do mercado, não só em relação ao custo da unidade, custo do AP,
Se você comparar o custo dos nossos access points em relação aos concorrentes, você vai ver que ele é infinitamente, ele é bem mais barato, é coisa de 30% do custo de um outro access point de um player tradicional, mas principalmente, como a nossa missão é democratizar o Wi-Fi, você vai ver que esse modelo de negócio nosso, sem nenhum custo de licença, é o que viabiliza a nossa solução para praticamente aí todas as empresas de médio porte que tem no mercado e também as de pequeno porte. Né? Hoje, infraestrutura de rede não é luxo para ninguém, é necessidade para todo mundo. E não dá para você, mesmo no pequeno, apoiar a sua infraestrutura de rede em equipamentos residenciais que você usa lá na sua casa. Né? Você precisa de uma solução mais profissional por uma série de motivos, de razões que eu vou mostrar ao longo da apresentação. Então, os nossos concorrentes de mesmo nível, eles segue um modelo de negócio baseado em licenças recorrentes, isso tem um alto custo para o cliente final, né? A gente está na contramão disso. E normalmente as nossas soluções concorrentes, elas têm operação complexa, e, né, em muitos casos elas requerem profissionais certificados. Mais uma vez, isso vai na contramão da proposta da solução Unify. Unify quer entregar para você, e entrega para você uma interface de fácil operação. E isso é revolucionário no mercado, se você olhar, né, a facilidade que é operar essa solução, e você não tem exigência, não é necessário que você tenha uma certificação para operar a solução. Inclusive aqui no nosso canal do YouTube a gente tem um curso gratuito de Unify, é um curso aí de mais ou menos aproximadamente 5 horas. Se você fizer esse curso desde o começo, as 5 horas de curso, você já vai ter condições de operacionalizar a solução Unify, de implantar a Unify nos seus projetos. Tá? Em relação a preço-performance, tem estudos aí da Litia, por exemplo, mostrando que o nosso API HD ele superou APs de outros players mais tradicionais lá que seguem. Quando eu falo mais tradicionais aqui, eu quero dizer que seguem aquele modelo de negócio mais convencional, que o mercado já está habituado, baseado nas licenças e tudo mais. Né? Então a gente teve desempenho superior no throughput e em relação à qualidade da experiência dos usuários com o streaming de vídeo. Então isso mostra que você está de fato, quando compra a solução Unify, adquirindo os produtos, adquirindo uma solução com hardware de qualidade. Tá? Bom, o hardware ele tem excelente preço-performance, um hardware sem dúvida nenhuma, né, que coloca a Unify numa posição de destaque em relação aos demais players que a gente tem nesse mercado de Wi-Fi corporativo, mas indiscutivelmente o grande atrativo da solução Unify não é aquilo que a gente vende para vocês, que é o hardware. É aquilo que a gente entrega de graça para vocês como valor agregado, que é a solução de software, que é toda a gerência desse ecossistema via software. E o Software Unify Controller, ele é a nossa controladora. O que é esse conceito de controladora? A controladora é um elemento, um software, né, externo ao equipamento propriamente dito, que tem a gerência desse equipamento. A gente chama isso de NMS, né, a Network Management Station, a estação de gerência da rede. Então a gente tira a inteligência de gerência, a interface de gerência, o peso de gerência dos equipamentos individualmente, coloca isso numa entidade externa que é um software, eventualmente pode ser um software dentro de uma appliance, já vou falar de appliances daqui a pouco, né? E você tem a liberdade de posicionar essa controladora onde você achar mais adequado dentro do seu modelo arquitetural. Por exemplo, na sua rede local, numa matriz da sua empresa, se você tiver múltiplas unidades, no NOC da sua empresa, num serviço de cloud, num serviço de nuvem. Então você pode baixar a nossa controladora, que é gratuita, nesse link aqui, ó, wi.com/download/unify. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo o link para você baixar esses slides que eu estou usando, porque tem as tabelas do portfólio também e esses links, e aí você pode simplesmente clicar para ser redirecionado. Então você baixa esse software gratuito, você pode instalar isso numa máquina dimensionada por você ou numa VM, num serviço de nuvem qualquer, Google Cloud, Amazon AWS, Microsoft Azure, então vai de você escolher como você quer trabalhar em relação à instalação desse software. E os destaques, né? Um software 100% gratuito, com quantidade ilimitada de APs, você não tem uma limitação de APs nesse software, a limitação é a máquina física que você optou para dimensionar aonde você instalou essa controladora. Aquilo que eu já comentei, uma interface de fácil operação. Unify, eu arrisco dizer aí que você, antes mesmo de fazer o nosso curso, simplesmente olhando para a interface, ela é tão intuitiva que você vai certamente encontrar ali a maioria das opções mais básicas que você vai precisar no dia a dia, mas é óbvio que a gente sempre recomenda que você se prepare antes de implantar a solução, treine, né, faça os nossos cursos.
E tem a questão também desse gerenciamento remoto de múltiplos sites que eu comentei, nada te impede de instalar esse software na nuvem, tá? Para quem não quer ter que instalar esse software numa máquina, dimensionar uma máquina física e ter que instalar esse software, a instalação é bem fácil, existe a opção de baixar ele para Linux, que normalmente a gente recomenda, principalmente naqueles projetos maiores, né, mais corporativos, mas tem também a opção para Windows e para Mac. Mas se você, num projeto menor, não quer ter o ônus, a responsabilidade de instalar e de manter, né, a controladora numa máquina, a gente tem a opção de controladora em hardware, a gente tem as nossas appliances, que são os Cloud Key. A gente tem o Cloud Key de primeira geração, que é esse equipamento aqui, ó, bem pequeno, tamanho aí de meio celular, basicamente, né? Esse é um equipamento que tem recomendação para gerenciar até 25 devices Unify. O que é um device Unify? Ou um access point, ou switch, né, roteador. Então, somando os seus devices Unify até 25, ou 1000 clientes, a gente fala, terminais. O que é o terminal? É o smartphone, é o tablet, é o laptop, né? Então, essa recomendação de 25 é ativos Unify. Então, se você tiver um projeto pequeno até 25 APs Unify ou switches, né, você pode usar com tranquilidade o Cloud Key de primeira geração. Ele é alimentado via PoE. Mas Samuel, meu projeto é pequeno, eu não tenho switch e PoE. O que eu faço? Não tem então como alimentar esse equipamento? Ou vou precisar usar injetor, esse tipo de coisa? Não. Ele já tem aqui uma outra alimentação própria para ele, alternativa, via USB, que pode ser micro USB ou USB-C nos novos modelos, que você usa uma fonte de celular padrão de 5 volts para alimentar esse equipamento, que é a nossa controladora em hardware. Tem lá uma interface web para você fazer a configuração do próprio servidor Linux que está embarcado aqui dentro. Então, até 25 APs, esse equipamento é um mini servidor sem aquele input, output tradicional, né, teclado, monitor, esse tipo de coisa. Então, você consegue esconder esse equipamento em qualquer lugar. Ele não gasta quase nada de energia, só 5 watts, então você vai conseguir esconder ele aí numa bandeja, no seu rack, ou dentro de um móvel, enfim, que qualquer que seja aí a opção. A gente também tem o Cloud Key Gen 2 Plus. Esses equipamentos todos que eu estou passando nesse slide, eles são aí homologados no Brasil, então vocês vão ver sempre o selo de homologação aqui da Anatel. O Cloud Key Gen 2 Plus é esse outro equipamento aqui, ó, ele é um pouco maior porque essa lateral aqui, essa parte lateral toda é uma bandeja para acomodar um HD, porque ele também, além de controladora Unify Network do sistema Unify Network, que gerencia infraestrutura de rede, AP, switches e roteador, ele também é NVR do sistema Unify Protect. Ele também tem o sistema Unify Protect dentro dele, ele é o NVR das câmeras Unify, que eu não vou destacar hoje na apresentação aqui, mas vocês nos nossos canais têm vários artigos aí apresentando as câmeras do nosso sistema de vídeo também, tá? Com a mesma proposta do Unify Network, né? O NVR com o gerenciamento mais simples que você vai encontrar hoje no mercado, né? Que é a proposta da Ubiquiti, entregar facilidade. A nossa proposta é democratizar, em primeiro lugar, né? Ou seja, fazer com que os nossos produtos sejam acessíveis para todos, e isso a gente consegue. A gente também tem por objetivo entregar performance, os nossos hardwares têm excelente desempenho e também faz parte aí do nosso tripé entregar facilidade. Facilidade sempre permeia a solução Unify. A gente quer entregar uma solução que seja fácil para você operar, né, para você poder se concentrar no seu negócio, nos seus clientes, né, e não só em ficar implantando com dificuldade, tendo uma curva de aprendizado enorme. Unify acaba sendo excelente nesse sentido. Eu não vou comentar linha por linha da tabela, até porque a gente tem outros vídeos aqui no canal e artigos lá no nosso blog, né, comentando detalhes da especificação do produto. Eu vou só destacar aqui os pontos principais, mas eu deixo aí as tabelas para vocês no link da descrição, para vocês terem a informação do detalhado aí do produto. Aí nos slides que eu vou deixar o link para vocês, tem sempre aqui, ó, um link, mais informações. Quando você clica aqui, você vai ser redirecionado para um artigo no nosso blog explicando mais detalhes. Então, se você aí não pegou alguma coisa que eu falei, você clica lá que você vai ter mais informações, tá? Então, o Cloud Key é a nossa opção de controlador em hardware. O Cloud Key de segunda geração, ele é recomendado para o dobro de devices do de primeira geração, ou seja, 50. Então, se você tiver um projeto com até 50 devices Unify, o Cloud Key Gen 2 é a opção
recomendada, tá? Ele também tem baixo consumo de energia, né, um pouco mais do que o CloudKey de primeira geração, porque ele também tem um HD lá dentro, né, uma bandeja para HD, porque ele é NVR, mas ainda assim o consumo é baixíssimo. Os dois, o CloudKey, a proposta do CloudKey é ser plug and play e ter o software Unify para instalado dentro dele. Então, reforçando aqui mais uma vez, a controladora que gerencia todos os ativos Unify é um software gratuito que você pode baixar e instalar em qualquer máquina, né? Mas a gente te dá a opção de comprar essa controladora em hardware, que são mini servidores com o Linux instalado aqui dentro e com a sua controladora já instalada aqui dentro para você não ter que instalar a controladora, ok? Então, em termos assim, de gerência, né, essa é a primeira parte aí mais importante da solução Unify. Vamos falar um pouco então dos produtos aí, dos ativos de rede. E eu vou começar pelo carro-chefe, né, obviamente, e vamos começar pelos APs Unify. Aqui é o carro-chefe, o forte da Ubiquiti é comunicação sem fio. A Ubiquiti é líder hoje, é a primeira empresa hoje no mercado de links de longa distância, principalmente para provedores, né, de internet via rádio, então links ponto a ponto, ponto multiponto, e 5 anos depois que ela entrou nesse mercado de radiocomunicação para longa distância, ela lançou a solução Unify, isso foi em 2011, e wireless comunicação sem fio é o forte da empresa. Então, quando a gente vem aqui para a WLAN, né, os APs Unify, sem dúvida, são o grande destaque aí do portfólio, e vocês vão ver que a gente tem AP para basicamente qualquer perfil de aplicação, né? Então, a gente está falando aí de APs corporativos, não está falando de equipamentos residenciais, a gente está falando de APs corporativos, ou seja, eles têm alta capacidade de clientes, você vai pendurar aqui nos APs não só 15, 20 dispositivos, como acontece em soluções residenciais, você vai poder pendurar mais dispositivos do que isso vai depender de quantos rádios tem o AP, né? Todos os APs que eu estou mostrando aqui são do atual portfólio AC, eu não estou falando de portfólio legado, né, dos antigos APs Wi-Fi 4 ou N lá de 2011, eu estou falando do atual portfólio AC, né, e todos eles têm um preço-performance imbatível, isso é indiscutível, ninguém nega isso, né? Se você puser na balança o desempenho dos nossos APs de Wi-Fi e o preço, a gente tem o desempenho dos líderes, só que com o preço daqueles de entrada, né? A gente está no meio entre esses limiares, esses extremos, né? Desempenho e preço e custo. Então, nosso preço-performance ele é excelente. E mais uma vez aqui tem o link com mais informações, né? Bom, a gente tem uma quantidade bem grande de APs no portfólio. Se eu for ficar falando individualmente aí, né, de todos eles, a gente não termina esse vídeo. Então, eu costumo organizar os APs em basicamente 3 grupos. A gente tem aí os APs para uso indoor, os APs convencionais de entrada para uso indoor, então uma categoria indoor. Tem uma outra categoria que são os APs para ambientes de alta densidade e uma outra categoria que são os APs para uso outdoor. Então, basicamente, a gente tem essas 3 categorias. E aí, na sequência, eu vou mostrar também que a gente tem AP para projetos de hospitalidade, né? Projetos especiais que a gente fala. Mas vamos falar um pouquinho de cada uma dessas categorias aí. Mais uma vez, eu não vou ficar lendo tabela nem especificação, eu vou falar do uso geral, né? Bom, eu diria aí que a grande maioria das aplicações corporativas que a gente atende e pelo que a gente vê também da maioria dos nossos projetos, os APs de entrada, entre aspas, né? Eu falo entre aspas porque a gente fala de entrada porque dentro do portfólio Unify realmente são os APs de entrada, mas eles têm desempenho mais do que suficiente para a grande maioria dos projetos de Wi-Fi que a gente tem, se a gente olhar aí, principalmente para a capacidade dos dispositivos clientes que existem hoje no mercado, né? Então a gente tem lá o AP AC Lite, aí acima dele a gente tem o AP ACLR e o AP AC Pro. Com certeza, esses 3 APs aqui, eles vão ser mais do que suficientes para a maioria dos projetos, né? Então a gente vê demais esses APs em comércio, em pequenos negócios, em cowork, é muito comum o uso do AC Pro em cowork, porque ele tem 3 antenas, transmissão e recepção. Em cowork é comum a gente ver laptops, top de linha, por exemplo, MacBook Pro, que também são 3.3, e esses são equipamentos que tiram proveito do AC Pro, tá? E também residência de alto padrão. A residência de alto padrão está cada vez mais exigente e tem muitas situações, todas, aliás, na residência de alto padrão, que o roteador residencial não atende. E aí, alguns integradores de áudio e vídeo, né, de TI, né, eles acabam optando pelas soluções de mesh, mas a solução de mesh, embora ela atenda uma residência com necessidade aí para 3 saltos, 3 APs, vamos dizer, 3 conjuntos de unidades, né, você ainda está fazendo uma repetição wireless, e isso tira desempenho
do Wi-Fi. Então, quando você vai para aquelas residências de alto padrão, onde você precisa de mais do que 3 APs, a gente vê residências de alto padrão aí com 8 APs, 10 APs, né? A gente basicamente está falando de uma pequena empresa. E aí que a solução Unify se destaca e é muito superior a qualquer outra solução de mesh residencial que existe no mercado. Então, Unify, como tem essa proposta de democratizar o Wi-Fi, né, a Unify acaba atendendo não só as empresas, mas também as residências ali, principalmente aquelas residências de alto padrão, ou onde o morador tem uma demanda, né, uma exigência alta por qualidade no Wi-Fi. Tá? O AP-AC Lite, ele tem duas antenas de transmissão, duas antenas de recepção. O LR, ele tem uma antena superior. A antena é um dispositivo passivo que melhora a comunicação no Wi-Fi tanto para o transmissor como para o receptor. Então o LR vai ter um alcance melhor do que o Lite, mas mais importante do que ter um alcance melhor, né, tem outros vídeos aqui no canal onde eu falo de boas práticas do Wi-Fi e eu bato muito na tecla de que para você ter desempenho máximo hoje no Wi-Fi, você precisa trabalhar com células menores e mais APs para você entregar as modulações mais altas para o cliente, ou seja, para você entregar máximo desempenho no Wi-Fi, você não pode fazer o Wi-Fi hoje como se fazia anos atrás, só com um Wi-Fi de 2.4 GHz, lá em 2011, 2012, onde você colocava o mínimo de APs e projetava por área de cobertura. Hoje isso é muito ruim para o desempenho, porque a demanda das aplicações está aumentando. E um cliente conectado na periferia, afastado da célula, ele vai derrubar o desempenho para todo mundo, porque ele consome mais tempo do ar, que é um meio compartilhado, dividido, disputado por todos os clientes da rede. Tá? Então o LR ele vai entregar um sinal melhor do que o Lite numa mesma posição, por exemplo, atrás de uma parede mais grossa. Né? Essa seria a proposta mais importante aí do produto. Todos esses APs são Wi-Fi 5 Dual Band, eles operam em 2.4 GHz em 5 GHz, então eles são AC em 5 GHz, em 2.4 GHz eles são N, né, Wi-Fi 4, não existe Wi-Fi 5 em 2.4 GHz, então eles são todos Wi-Fi 5 e Dual Band, trabalham nas duas bandas, né, e aí as características aqui, os detalhes, quantidade de interfaces, ganho de antena, eu deixo para vocês consultarem aí nas tabelas, no artigo dos produtos, tá? Então esses seriam os 3 APs de entrada. Indiscutivelmente o AP-AC Lite, que é o nosso menor AP, o tradicional AP em formato de disco, é sucesso absoluto de vendas. O volume de vendas do AP-AC Lite é enorme. Né? E na sequência aí a gente tem o LR e o Pro, também são APs que fazem muito sucesso e vendem demais, ok? Indo aqui então para a próxima categoria de produtos, a gente tem os APs para ambientes de alta densidade, que a gente chama de HD. HD é um acrônimo, é uma abreviação para High Density, né? Alta densidade. Então naqueles projetos mais exigentes em relação a concentração de pessoas, quantidade de pessoas, né, densidade, a gente tem a recomendação de uso dos APs HD. Então, quais são os APs HD? Os APs da tabela anterior são os APs Unify de segunda geração, os APs HD são os APs Unify de terceira geração. São o Nano HD, o HD e o XG. O XG hoje é o AP de maior capacidade do planeta, ele tem 4 rádios e 12 antenas, 3 rádios de operação, né? Esses APs aqui, todos eles, têm suporte a Multi-User MIMO, que é o MU, que a gente está vendo aqui na tabela, então eles não são mais Wi-Fi 5 Wave 1, de primeira geração de Wi-Fi 5, eles são de segunda geração de Wi-Fi 5, então eles são aí APs de terceira geração do portfólio Unify, mas dentro dos padrões de Wi-Fi, eles são da segunda geração do padrão Wi-Fi 5, né? Que é a realidade de mercado hoje dos dispositivos clientes. A gente está homologando no Brasil, muita gente pergunta isso para a gente, os APs Wi-Fi 6, que é a nossa próxima geração de Wi-Fi, mas hoje os dispositivos clientes ainda são muito poucos em Wi-Fi 6. Então eu vou fazer outros vídeos mais para frente, eu vou atualizar aqui a nossa apresentação de portfólio de Wi-Fi 6 no ano que vem, tá? Então, para projetos aí de ambientes de alta densidade, esses 3 APs com certeza eles vão te atender, tá? E aqui eu deixo as especificações das tabelas também para vocês lerem mais sobre os equipamentos e assistirem os outros vídeos que eu tenho aqui no canal, que a gente tem, onde eu explico cada categoria desses APs isoladamente, tá? Então vocês vão ver, por exemplo, o APXG, ele tem 2 interfaces LAN, uma de 10 GB, porque o throughput agregado dele, por ele ter 3 rádios de operação, né, dependendo da largura de canal que você usar, ele vai passar 1 GB
no cabeado, né? Isso não é muito comum em Wi-Fi na prática, mas pode acontecer, então a porta LAN dele é superior a 1 GB, e o AP HD ele tem duas interfaces de 1 GB, e você pode fazer a agregação dessas duas interfaces para ter 2 GB, para ter disponibilidade, enfim, né? Esses três seriam os APs HD, e o Nano HD é o melhor custo-benefício dentro dos APs de segunda geração de Wi-Fi 5, ou seja, com suporte a multi-user MIMO, a falar com múltiplos dispositivos simultaneamente, né? Essa é a novidade do Wi-Fi 5 Wave 2, você poder falar pela primeira vez no Wi-Fi com múltiplos clientes simultaneamente. Se os clientes também suportarem essa tecnologia, o Nano HD tem a melhor relação preço-performance nessa categoria, tá? Para ambientes externos, a gente tem os APs Wi-Fi para uso outdoor. Todos esses APs aqui são totalmente resistentes ao tempo, os nossos clientes usam na mais variada gama de cenários aí, né? Câmaras frias, a gente tem cases, né? Na praia, sol forte, chuva forte, a gente tem esses APs em uso em todos os cenários, né? Então a gente tem lá o AP ACM e o M Pro, que são APs do portfólio Unify de segunda geração, ou seja, Wi-Fi 5 Wave 1, que seria o AP ACM, que é esse equipamento que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, menor, o M Pro um pouco maior, e a gente tem recém-lançado, recém-homologado no Brasil, então esse é o primeiro destaque nosso aqui do portfólio de equipamentos homologados em 2020 dentro do portfólio Unify. A gente lançou então no Brasil e homologou o AP Flex HD, que é esse equipamento aqui, ó, que é o nosso AP, a nossa opção de AP outdoor resistente ao tempo, que você pode montar em parede, em mastro, você pode posicionar sobre uma mesa. Ele é um AP totalmente resistente ao tempo. Wi-Fi 5 de segunda geração, ou seja, terceira geração no portfólio Unify, com suporte a multi-user MIMO. Então, aqueles ambientes com maior concentração de pessoas, esse é um AP bastante atrativo, tá? Especificamente o ACM, ele tem antenas removíveis, né? Ele tem essas interfaces aqui, ó, RP SMA, para você poder colocar antenas externas direcionais, e no portfólio Unify a gente tem a 1D, que é uma antena externa dual band, que tem um ângulo de abertura de 45 graus em 5 GHz e de 90 graus em 2.4 GHz. Então 2.4 GHz ela tem 10 dBi de ganho, e 5 GHz ela tem 15 dBi de ganho, né, para quando você precisar de direcionalidade no seu projeto, por exemplo, em corredores de galpões, né, ou em corredores de maneira geral, onde você não quer aquela cobertura omnidirecional para escutar menos ruído, né, em todas as direções, você pode usar uma antena direcional, inclusive em projetos com alta concentração de pessoas, quando você quer atender setores, é interessante você direcionar o sinal, tá? O Mesh Pro parece um painel, muita gente pensa que ele é direcional, mas ele é omnidirecional também, ele é 360 graus. Então aqui é um AP, o Mesh Pro, a 1D não é um AP, ela é uma antena, né? O AP é o conjunto rádio mais antena, tá? Então a 1D é passivo, é a antena que você coloca no AP ACM, que é o rádio. Ok? Então essas seriam hoje as três opções de APs para uso outdoor no portfólio Unify. O destaque de todos eles têm mesh no nome, porque é muito comum em cenários outdoor a gente ter dificuldade para fazer passagem de cabos, então a gente vê muito pessoal fazendo mesh, né, em projetos de praça, esse tipo de coisa. Você tem que tomar cuidado para dimensionar bem o seu projeto, mas funciona muito bem a solução de mesh dentro do portfólio Unify. Mas apesar do nome mesh aparecer nesses APs outdoor, todos os APs do portfólio Unify, inclusive os discos tradicionais para uso indoor, eles suportam mesh, a tecnologia de repetição wireless, né, que a gente chama de wireless uplink, ok? Então, primeiro destaque aí em termos de homologação no Brasil em 2020, na nossa retrospectiva aí de equipamentos homologados em 2020, o AP Flex HD foi homologado esse ano, tá? Para projetos especiais, a gente tem o AP IW, InWall, que é bastante interessante para projetos de hospitalidade, para projetos, né, hotéis, né, para projetos de hospital. A gente também vê na área de saúde, né, esse AP. Em residências de alto padrão a gente vê bastante também, em escolas a gente vê bastante também, porque a proposta desse AP é a seguinte: esse é o AC IW, ele tem aqui um mini switch e ele transforma uma tomada Ethernet, uma tomada de rede que você já tem, por exemplo, numa sala de aula onde tem o computador do professor, ou um ponto lá no quarto do hotel, ele transforma essa tomada Ethernet em access point Wi-Fi
para prover Wi-Fi naquele cômodo com excelente cobertura, uma proposta que a gente chama de Wi-Fi per room. A área de cobertura desse AP ultrapassa um cômodo, mas a proposta dele é atender aquele cômodo específico, e você não perde a sua tomada de rede, o seu ponto de rede, a tomada Ethernet. Você tem aqui duas portas Ethernet, uma não PoE e outra PoE, para você poder ligar, por exemplo, um telefone IP ou um outro equipamento qualquer e já alimentar pelo próprio AP. Então esse é um AP diferenciado, né? A gente costuma dizer que ele é usado em projetos especiais. A gente vê muito esse access point nesse perfil de projeto, onde eu tenho um ponto de rede, não vou conseguir expandir mais pontos de rede para colocar outro AP ou para colocar o AP lá no teto, eu não vou conseguir passar o ponto de rede no teto, então eu transformo uma tomada de rede, um ponto de rede, em um ponto de acesso Wi-Fi sem perder esse ponto de rede. Tá muito atrativo nesse perfil de projeto, ok? Então os access points seriam esses. Essas seriam as 4 categorias: indoor, alta densidade indoor, outdoor e projetos especiais. A gente tem aí 10 APs, né, de atual geração, hoje homologados no Brasil, todos eles homologados no Brasil. Tá? E ano que vem a gente está lançando mais modelos de APs, todos Wi-Fi 6, mas eu vou falar mais disso numa próxima oportunidade. Bom, como eu já comentei também no começo do vídeo, muita gente associa o nome Unify com os discos, né, os APs para Wi-Fi, é porque esse é o grande campeão de vendas da Ubiquiti, né, no Brasil e no mundo. A gente é campeão global em volume de vendas de access points Wi-Fi mundialmente e também no Brasil. Mas a solução Unify, ela é muito maior do que só o Wi-Fi. É todo o ecossistema que a gente entrega para vocês. Então a gente também tem switches, todos eles gerenciáveis. Na Unify não tem switch não gerenciável, todos eles são aí switches gerenciáveis, porque a proposta da solução é ser gerenciada pelo software. E o interessante dos nossos switches é que na mesma linha dos APs, né, você não tem interfaces individuais para gerenciar os nossos switches. Todos eles são gerenciados pelo mesmo software, pela mesma interface, onde você já enxerga os seus APs para o Wi-Fi. Então você tem lá 50 APs, 15 switches, todos eles você vai gerenciar na mesma interface. Isso é um atrativo enorme da solução Unify, né? A sua rede de acesso, tanto Wi-Fi como cabeado, poder ser totalmente centralizada, totalmente unificada, né? Isso os integradores que usam a solução Unify, dificilmente eles deixam de usar por conta disso, tá? Eles ficam impressionados de ver a facilidade. Então todos eles suportam VLANs, né, entroncamento 802.1q, todos eles por padrão já tem Spanning Tree, o STP e o RSTP, que é o Rapid Spanning Tree, 802.1d, 802.1w, já habilitado aí por padrão em todas as portas. Então você já vai ter uma topologia loop free, né, livre de loop, você não vai correr o risco de criar um loop na sua infraestrutura cabeada e isso derrubar a sua rede. O STP vai agir, ele vai bloquear isso, impedir, né, esse loop bagunça, atrapalha a sua rede. Você tem também lag, né, agregação de portas, então você pode fazer agregação em todos os nossos switches. Vários deles têm interfaces SFP para você fazer uplinks de fibra ótica, eu já vou mostrar um pouco aqui na sequência. Então vamos lá para as categorias de switches que a gente tem. Bom, primeiro a gente tem os switches de primeira geração. Os switches de primeira geração ainda estão sendo amplamente comercializados no mercado, muita gente adora esses equipamentos. A gente tem opções aí com switches de 8 portas, de 16, de 24, de 48, e tem um modelo de agregação, que é o 16XG, que tem 12 portas SFP mais de 10 GB e 4 portas RJ45 de 10 GB, ou seja, 16 portas de 10 GB para você fazer agregação com os demais switches de acesso na sua rede. Então você tem lá na sua rede vários switches de 48 portas que tem interfaces SFP+, de 10 GB, ou mesmo switches de 24 portas que tem SFPs de 1 GB, você pode usar essas SFPs para sair o uplink de fibra ótica dos switches de acesso e chegar no switch de agregação no XG, tá? Tem modelos PoE, modelos não PoE, a especificação de qual tipo de PoE cada switch suporta, os códigos eu deixo para vocês consultarem na tabela, para eu não ficar fazendo aqui leitura de tabela com vocês, tá? Mas basicamente tem switch com perfil para qualquer aplicação, 8 portas, 16, 24, 48, agregação, tá? Esses são os switches de primeira geração, todos eles homologados Anatel. A gente lançou recentemente, essa é outra novidade então, que a gente vai ter aqui nos lançamentos e homologações 2020 do portfólio Unify. Novos switches Unify de segunda geração, e aí a gente tem duas categorias, os mini switches ou switches de mesa
e os switches profissionais, corporativos, que eu vou mostrar no próximo slide. Dos mini switches, aqui a gente tem opções então de 5 portas, de 8 portas e 16 portas, recentemente homologado no Brasil, ou seja, já homologados nesse ano de 2020 que eu estou gravando esse vídeo. A gente tem o Flex Mini e o USW Flex, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse é o switch mini, muito pequeno mesmo, né? Ele é um switch que você alimenta via USB, fonte de celular, tá? E a gente tem o Flex, que é alimentado via PoE-in e que tem PoE-out nas outras portas. Então esse switch é bastante interessante para muitas situações em muitos projetos, porque tem um custo excelente, ele é um switch pequeno, de pequeno porte, mas que tem uma flexibilidade enorme por ser PoE-in e PoE-out também para alimentar outros dispositivos. Ele é resistente ao tempo, esse Flex aqui. Tá? E a gente também tem mais 2 modelos ainda não homologados no Brasil, que estão em processo de homologação. Então a gente tem aqui o em breve, na data de gravação desse vídeo eles ainda não estão homologados, mas logo logo devem estar, que são o Lite de 8 portas e o Lite de 16 portas. Mais uma vez, as especificações eu deixo para vocês consultarem aqui nas tabelas, todos eles são gerenciados, tá? Então, aqui você encontra mais informações. Seguindo aí, switches de segunda geração, a gente tem então uma gama muito grande de opções de switches para rack, né, com largura de 19 polegadas, então para os projetos maiores, de 16 portas, de 24, de 48. Tem várias opções aqui, switches não PoE, switches PoE, switches com suporte a roteamento interVLAN, com suporte a Layer 3, também tem vídeo aqui no nosso canal onde eu explico como fazer configuração de roteamento interVLAN nos switches USW de segunda geração. Pro, os modelos Pro suportam L3, os que tem Pro no nome suportam roteamento interVLAN, então você pode fazer o roteamento da sua rede no próprio switch, antes mesmo de chegar no seu roteador lá, né, na interface da sua rede WAN com a LAN, então você faz no próprio switch. E os que não tem Pro no nome não suportam L3, como os antigos switches Unified de primeira geração, aí você faz roteamento interVLAN no roteador, né? E aí, mais uma vez, tem modelos PoE, não PoE, com interfaces SFP de 1 GB, de 10 GB, a tabela está aí para consulta. De todos eles estão em processo de homologação no Brasil, mas o destaque na nossa retrospectiva aqui de 2020, do que já está homologado em 2020, a gente tem o SW Pro de 24 PoE, que é um modelo PoE de 24 portas, com suporte a Layer 3, roteamento interVLAN, e a gente tem o Pro 48 PoE, que também é PoE para alimentar dispositivos nas suas portas, né, com suporte a Layer 3. Destaque dos produtos Pro, além do roteamento interVLAN, do suporte a Layer 3, é que eles têm alimentação redundante através do módulo Unify Smart Power. É um cabo proprietário da Ubiquiti, onde você conecta esse módulo no switch. Se o cabo de força padrão falhar no switch, o módulo via cabo Unify Smart Power continua alimentando o equipamento. E o outro destaque é que eles suportam o PoE++, que é o 802.3BT, para alimentar aqueles equipamentos que precisam de mais do que 30 watts. Por exemplo, o AP-XG, que é aquele AP com 4 rádios e 12 antenas que eu mostrei anteriormente para vocês. Tá? Então, de todos esses, já existem 2 modelos homologados no Brasil e vários outros em processo de homologação. Logo, logo, esses produtos devem estar homologados. Tá? Para fechar aqui, em termos de ativos, então a gente tem roteadores, né? O Security Gateway, e aí a gente lançou nesse ano, e essa vai ser a grande novidade, o grande destaque da apresentação em termos de lançamento de produto, um equipamento que é o Unify Dream Machine, que ele na verdade se enquadraria em todas as categorias que eu apresentei até agora ao longo da apresentação. A gente colocou ele aqui junto com o Security Gateway porque ele é o nosso roteador de nova geração, né, que vem substituindo o USG, que é o Unify Security Gateway, mas ele não é só um roteador. O Unify Dream Machine Pro, que é esse equipamento que está aparecendo aqui em cima, ele é um roteador, Unify Security Gateway, então você tem um USG aqui, ele é um roteador, ele é um switch de 8 portas, 1 GB, ele também tem uma porta LAN de 10 GB, e ele tem porta WAN de 1 GB e de 10 GB. Então você tem aí opções de conectividade WAN via RJ45,
WAN via SFP mais e 10 GB, então aqui 1 GB, aqui 10 GB. Você tem 8 LAN de 1 GB e uma LAN de 10 GB. Então você tem aqui essas 8, 9, 10, 11 interfaces nesse equipamento. Tá? 2 WAN e 9 são LAN. Ele também, além de switch, ele é NVR, daquele sistema Unify Protect, das câmeras Unify. Então ele tem uma bandeja para HD. Ele também é controlador Unify, então ele também é Cloud Key. O Cloud Key está dentro dele. Então ele se enquadra em todas as categorias. Então quando você adquire um Unify Dream Machine, pelo preço de uma única controladora Unify de segunda geração, basicamente, você tem a controladora Unify, o roteador, então basicamente você não pagou nada pelo roteador, o switch e o NVR. Num único equipamento com um custo extremamente agressivo pelo que ele entrega, você tem a sua cabeça, a sua controladora, a sua central de Unify na sua rede. Ah, Samuel, eu não uso as câmeras Unify hoje, eu não uso Unify Protect. Ok, mas você pode comprar esse equipamento, você tem a controladora, você tem switch, você tem roteador, e se amanhã você precisar das câmeras Unify, você já vai ter o NVR também para gerenciar as suas câmeras Unify, tudo numa única appliance. Então essa é a grande proposta desse equipamento, ele é um all-in-one. Tá? E se você quer só o roteador, também existe a proposta aqui do SG. Então nos roteadores Unify você tem análise de tráfego por aplicação, que é o DPI, o Deep Packet Inspection. Então você tem relatórios lá do que os seus usuários estão acessando na rede em termos de aplicação, né? Ele não é um proxy que vai te dar as URLs que foram acessadas pelo usuário. Não é essa a proposta dele. Ele vai te dar o volume de acesso por aplicação. Então ele vai falar assim, na sua rede, a Netflix está sendo a aplicação mais acessada. Você vai falar, opa, Netflix na rede corporativa? Preciso ver o que está acontecendo. Né? Então ele vai te dar essas informações, esses analytics aí para você entender o que está acontecendo na sua rede. Ele tem um firewall completo, L3, L4, né, você consegue fazer qualquer tipo de regra de filtragem por IP e porta. Ele faz roteamento intervelã, obviamente, né, e eles são dual WAN. Tá? Então aqui o SG, tem dois modelos de USG, então lembrando, o USG é só o roteador, é o roteador Unify, então você precisa vincular ele com uma controladora, ele é o roteador, o elemento lá na borda da sua rede, né? Ele faz basicamente tudo aquilo que eu já comentei, né? Aqui eu deixo as tabelas para vocês consultarem. O USG menor é recomendado para 200 clientes, o USG próprio até 2.000 clientes. As características de cada um deles vocês encontram aqui, tá? Os dois modelos homologados Anatel. E o Dream Machine que eu comentei com vocês, então foi o grande lançamento nosso em 2020, né? Ele é homologado no Brasil, foi homologado no Brasil esse ano e já tem vários clientes usando nos seus projetos. Ele é interessante porque você pode seguir o nosso modelo de controladoras distribuídas, que a gente fala, em que ao invés de apoiar toda a gerência da sua rede numa única VM, numa cloud, por exemplo, você usa múltiplas controladoras distribuídas, uma por site físico, uma por cliente, e aí o seu cliente, do ponto de vista de gerência, não fica refém da conectividade com a internet. Ele tem a gerência local e você também distribui a carga da controladora. Ao invés de apoiar tudo numa única máquina, você tem múltiplas controladoras com múltiplos UDM Pro, então você já tem a controladora, o roteador, o switch, NVR, né, e ainda você pode vincular todas essas controladoras com o serviço gratuito da nuvem híbrida da Ubiquiti, que você vai ter a gerência centralizada como se você tivesse uma única controladora em nuvem. Tá? O UDM menor é mais usado para projetos SOHO, né, Small Office, Home Office, então residência de alto padrão ou pequenas filiais de uma empresa. Ele é um combo, só que não é um combo generalista como soluções residenciais, ele é um combo especialista, uma solução enterprise corporativa, onde você tem roteador, switch e, no caso do DM menor, um access point Unify. Então ele também é Wi-Fi, então ele é um roteador Wi-Fi, ele não é só um AP, né? Ele é um roteador Wi-Fi para você colocar na residência ou no pequeno escritório, na pequena filial, por exemplo. Tá? E esse ainda não está homologado, está em processo de homologação no Brasil, e o DM Pro, o grande destaque de 2020, já está homologado no Brasil, né? Então ele tem aí as duas controladoras, Unify Network Protect, na verdade ele tem mais, né? O Ubiquiti também está lançando aí o sistema Unify Access, que é controle de acesso, fechaduras, com visão, né, com câmera, com controle de acesso de forma geral, smart cards, enfim. Você vai ter isso já
no seu UDM Pro. Então ele é um equipamento aí que você tem a proteção do seu investimento, porque você também já tem a controladora de outras soluções que a Ubiquiti já lançou globalmente e vai estar lançando logo logo no Brasil também, tá? Então o UDM Pro, sem dúvida, é o equipamento mais completo do portfólio Unify em termos do que ele faz. Né? Ele tem de tudo lá dentro: roteador, switch, controladoras, né? Unify Network, Protect, que é o NVR, e outros sistemas que a gente vai estar lançando também, ok? Muito bem. Então, basicamente, essa era a retrospectiva 2020, aí, a apresentação de portfólio que eu queria fazer com vocês. Mais uma vez eu reforço aqui os canais da comunidade com todos vocês, o meu contato está aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, né, vocês podem mandar um e-mail para mim, samuel.brito@ui.com. Então eu mostrei aqui nessa apresentação para vocês, ó, o AP Flex HD, homologado 2020 no Brasil, os modelos de switches que foram homologados 2020 no Brasil, e o DM Pro, que foi o nosso modelo de roteador e de controladora, né, e outras coisas mais, também homologado 2020 no Brasil. E aí, ano que vem, a gente vai ter novas apresentações dos APs Unify 6 também, assim que eles terminarem o processo de homologação. Ok, pessoal? Então o vídeo era esse, um abraço, tchau, tchau.